Ei, mulher, dê glória. É isso aí. Dê glória. Dê glória. Sabe por que eu tô dizendo para te dar glória? Porque o teu Deus, ele é grande. Ele é grande. A Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 3, né? Toda aquela trajetória, quando ali o Senhor separa Moisés para arrancar os israelitas ali das garras de Faraó. Moisés, sabendo muito bem quem era Faraó, bate aquela pressão, né? Bate aquela pressão. E Moisés vai perguntar ao Senhor: Senhor, e se Moisés perguntar, por acaso, quem sou eu? Digamos que mais ou menos assim. Quem sou eu para estar indo diante de Faraó, né? Um homem de autoridade? Ao Senhor, que é grande, disse assim a Moisés: tu vai dizer a ele, Moisés, que o eu sou te enviou. Que o eu sou que tá te mandando ir. Ou seja, esse Deus é grande, não é? É, pois é. Pois eu vim aqui dizer para mim e para você que é Ele que nós servimos. É Ele que nós servimos, um Deus grande, que não perde batalha e que fala apenas com os íntimos. Sabia que Moisés, ele era íntimo de Deus? É, irmãos, ele era íntimo de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que tu tem algum nível de intimidade com Deus? Você tem que saber. É você que tem que saber, né? Assim como eu sei da minha intimidade com Deus. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque Deus, irmãos, Deus não é tagarela. Deus não anda soltando palavras assim. Não. Deus, quando ele fala, ele te fala algo tão grande, tão poderoso, que aquilo ali tu fica mastigando, ó. Devagarzinho, não é verdade? Tu mastiga. É Deus falando contigo. E tu não engole de uma vez, não, porque é uma palavra tão poderosa, tão grande, tão eficaz, que Deus não precisa estar falando e falando e falando. Uma única palavra dele para mim e para você, a gente mastiga, ó. E demora a engolir, porque é tão gostoso ouvir a voz do Senhor. Com quem que ele faz isso? Com os íntimos. Com os íntimos. Tu te considera íntima de Deus? Deus tem falado contigo? Tu ouve ele falar, criatura, tu tem que ouvir a voz desse Senhor. Tu tem que ouvir a voz desse Deus. Você não pode servir a esse Deus e andar por aí errante. Por aí errante, sem direção, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu digo. Não, não pode. Se tá assim, esse embaraço para lá e para cá, é porque tu tá longe de papai. Tu tá perto de quem? Com quem que tu conversa todo dia? Com quem que tu conversa toda hora? Tu não pede para Deus falar contigo? Pois ele fala. E o Senhor estava agora há pouco ali, ele dizia: Solange, os íntimos ouvem minha voz. E quando eu falo, o que eu falo, o que vem de mim, dizia o Espírito de Deus ao meu coração. Ninguém engole assim, né? Igual tu bebe aquela água com aquela sede, né? Às vezes tu tá com aquela sede, mas não é uma sede desesperadora. É uma sede de beber uma água, e a água é tão gostosa e tu vai bebendo, né? Assim, de golada, né? Guti-guti. Por quê? Porque é gostoso beber. Querida, assim é a voz de Deus. Assim é a voz do Senhor, daquele que manda porque pode. O Senhor, ele manda porque pode. Pois é, dê glória, porque é a este Deus que nós servimos. Pois bem, o Senhor, ele dizia ao meu coração que se eu sou íntima dele, se ele é íntimo de você, olha, se ele é íntimo, ele não vai te jogar dentro de confusão. Tu não vai confundir a voz dele com vozes. Não vai. Ele fala com uma única voz. A voz de Deus, ela é única, ela é inconfundível. Certamente que essa voz, ela pode chegar ao meu encontro e ao teu encontro de várias formas. De várias formas. Porque um pai, quando exorta o filho, ele não vem assim dando umas alisadas na tua cabeça, né?
O pai, quando ele quer acalentar o filho, como é a voz de um pai? Como é que tu denga aí teus filhos? Quando eu dengo minhas filhas aqui, eu fico assim toda, né? Com elas. E aquele dengue, aquele cheiro. Então, o pai, ele fala assim com o filho. O que o Senhor dizia ao meu coração é que quando ele fala, não traz confusão. Não traz confusão. E o Senhor dizia ao meu coração que alguém aqui, tu quer uma direção. Tu quer uma direção. E o Senhor, ele tá falando com você. Ele já tá mexendo contigo. Porque o Senhor, ele fala com alguém aqui que você precisa sair deste lugar. Você precisa sair com urgência deste lugar onde ele está. Onde você está. E eu tô vindo aqui como resposta de Deus para você. E o Senhor dizia: como tu tem confundido a minha voz? Por que será? Por que será que às vezes a gente não consegue ter discernimento de quando é Deus que fala? Olha, pois Deus, ele não traz confusão na direção que ele dá para você neste dia de hoje. O Senhor dizia assim ao meu coração: Solange, vai lá e diga que não tenha medo. Não tenha medo, porque o lugar para o qual eu tô te mandando é esse. Olha, escuta aí. Tu vai para este lugar que o Senhor está mandando você ir. Eu não sei se é um bairro, eu não sei se é uma cidade, eu não sei se é uma nação. De uma coisa eu sei, papai tá dizendo: pega o barco e vai. Vai para a direção que eu tô te dando. Porque a direção que eu tô te dando é a direção que vai te levar por cima de águas tranquilas. Agora, tu tem que ouvir Deus para tu ir na direção de Deus. Porque se tu não atentares, mas tu é íntima, eu acredito que o Senhor, ele dizia assim: Solange, os íntimos, eles me conhecem, ouvem minha voz. Ou tu é uma íntima, mas, e assim, quero ir lá no querido lá, né? No profeta Jonas. Será que Jonas, ele não era íntimo de Deus? Sim, eu acredito que sim. Mas porque em um tempo da vida de Jonas, ele decide fazer o que quer da vida dele, não é verdade? Segue a direção que Deus está te dando. A direção que Deus deu a Jonas era uma. E mesmo Jonas indo para onde ele quis, ele ouviu a voz de Deus. Tu sabia que ele ouviu a voz? Ouviu. Ele ouviu o Senhor dizendo a ele: Jonas, desce a Nínive, vai para Nínive. Ele era íntimo ou não era? Ele era. Por quê? Porque ele ouviu. Ele só não foi para onde Deus assim lhe mandara. O que foi que Jonas perdeu? Uma grande oportunidade de caminhar por cima de águas tranquilas. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele não acatou. E para onde é que Jonas foi? Ele foi para o desejo do seu coração, da sua vontade, do seu querer. Na verdade, não era nem a vontade de Jonas. O que ele tinha lá, naquele lugar que ele foi? Ele não tinha nada para ele fazer naquele lugar. Mas ele foi para lá simplesmente porque aquela voz de ordem. Lembra que eu disse que Deus, ele fala conosco, né? De várias maneiras. Para exortar, ele fala de uma forma. Para acarinhar, ele fala de outra. Para ensinar, de outra. E para ordenar, de outra. Então, veio a Jonas uma ordem. Para ele ir para Nínive. E para onde ele vai? Para Tarsis. Era Tarsis o plano de Deus para ele? Não era. O que Jonas perdeu? Ele perdeu a oportunidade de ir para onde Deus queria que ele fosse, por cima de águas tranquilas. Como é que Jonas vai chegar agora em Nínive? Ele vai chegar de um submarino, né? Que tinha nome e que lá dentro não era tudo bem organizadinho, não tinha cada qual no seu quarto. Ele vai por águas profundas, dentro do ventre de um grande peixe. Era isso que Deus tinha para este homem que tinha intimidade com ele? Não era, queridas. Não era. Então ele vai chegar como? No centro da vontade de Deus, de uma forma turbulosa, perturbadora. Mas ele chega. Por quê?
Porque a ordem era para que Jonas fosse para o centro da vontade de Deus. Quem sabe o centro da vontade de Deus é até o desejo do teu coração. E o Senhor, Ele me trouxe aqui neste horário para dizer para você, eu estou contigo nessa direção. Falo contigo nesta tarde, falo contigo neste dia de hoje. Eu estou contigo nesta direção. Vai, porque tu vai por cima de águas tranquilas. Você não vai como o querido Jonas, que foi, mas não foi querendo, não foi achando bom. Deus até queria levar Jonas sob águas tranquilas, dentro de um grande navio, né? Vendo aquele grande mar, contemplando as maravilhas de um Deus que tinha lhe chamado para viver segundo a sua vontade. Mas o profeta íntimo demais não quis ouvir a voz de Deus. Na verdade, não é que ele não quis, ele ouviu, ele não obedeceu. Mas só para te tranquilizar o teu coração e dar glória ao Deus que é poderoso na tua vida. Ele manda te dizer, vai nessa direção. Vai porque eu sou contigo. Vai porque caminharei contigo por cima dessas águas tranquilas. Tu não precisarás chegar neste lugar debaixo de turbulência, de dor, de loucura, de sofrimento, porque com você está sendo diferente. O Senhor está te dando uma ordem, tu está entendendo, tu está aceitando e papai está dizendo, eu assino a vitória para ti neste lugar. Amém? Receba esta palavra de um Deus grande que quando Ele fala, quando Ele manda, Ele sela. Tá bom? Deus te abençoe. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para entregar para você. Não sei qual é o teu endereço, mas eu sei que você vai ouvir ela. E o Senhor, Ele é sim contigo. Um abraço. Deus continue te dando a direção nos teus caminhos aqui nesta terra. Deus abençoe.